Ei, você, seja bem-vindo ao canal do Tiradentes Online. Aqui você encontra os principais conteúdos de forma gratuita que irão te auxiliar a conquistar a tão desejada aprovação. No canal do Tiradentes Online você tem acesso a aulas e eventos gratuitos que contemplam a nossa grade de programação em suas respectivas áreas das carreiras policiais, educacionais, administrativas e da saúde. Você também acompanha as novidades sobre os editais dos atuais concursos públicos. Fica por dentro das nossas promoções, ainda recebe materiais e conteúdos exclusivos. Se você ainda não é inscrito no canal, clique no botão e se inscreva. Ative também as notificações para não ficar de fora de nada das novidades que acontecem por aqui. Venha estudar para os principais concursos com quem mais entende de aprovação. E aí, pessoal, boa noite, né? A gente está aí dando aquela nossa revisada e resoluções de questões. A galera aí tá entrando aí no ao vivo, né? Boa noite aí para todos e tal. Não vou interagir muito aqui com o chat não, porque a gente vai focar aqui nas nossas questões, vamos focar aqui na nossa revisão, né? Pessoal, olha aí para a telinha Tiradentes Online, Direito Processual Penal com o professor Marcos Moraes, né? Resolução de exercícios, vamos lá. Ó, a gente vai começar aqui pela primeira questãozinha aqui envolvendo inquérito, não é isso? Vamos lá. Fábio, delegado de polícia, determinou de ofício a instauração de um inquérito policial. E tu diz assim, professor, pode de ofício? Vamos lá. A gente vai ver uma regrinha aqui do artigo 5º que os alunos têm muita dificuldade com isso aqui, tá bom? Se a ação for penal privada, a gente vai ter uma regra. Meu problema é a letra aí, né? Quem me conhece, aqui eu sou tenente-coronel da Polícia Militar do Estado do Ceará, sou bacharel em Direito, bacharel em Segurança Pública, tenho pós-graduação nas áreas respectivas, né? Fui juiz militar 8 vezes e aí eu conheço isso aqui na teoria e na prática. Já fiz vários inquéritos como oficial da polícia e já recebi denúncia, deliberei sobre prisões, então tenho os dois conhecimentos. Ação penal privada, a gente tem aqui a ação penal pública, né? A gente tem a pública, condicionada, e a gente tem ação penal pública incondicionada, beleza. Tranquilo, segura aí. Tranquilo, agora preste atenção. Para abrir um inquérito policial, na ação penal privada eu necessito de um requerimento, certo? Para abrir o inquérito, requerimento, beleza. Para abrir o inquérito na ação pública condicionada, eu preciso da representação ou requisição, né, do Ministério da Justiça. Mas vamos para a regra geral, que aqui é só revisão. Na ação penal pública incondicionada, do jeito que a bola vier, tu chuta, tá bom? Se o delegado puder abrir de ofício porque tomou conhecimento, puder não, ele deve abrir. Se tomar conhecimento de ofício, deve abrir. Beleza, mas se ele tivesse lá tranquilo e calmo e a vítima fez um requerimento, ele abre também. Tá bom? Requerimento. Mas se for uma requisição, requisição de quem? Do MP ou juiz, também ele abre. E se houver um cara lá preso em flagrante, chegou lá, ele também abre, tá bom? Fechou até aqui? Pronto, volta para a telinha, ó. Fábio, delegado de polícia, determinou de ofício, pode. A instauração de inquérito policial para apurar suspeito de roubo em residência de uma celebridade conhecida nas redes sociais. Roubo. Ocorre que o dono da residência, que é pai da celebridade, ficou tenso ao ver nas redes sociais a notícia sobre o fato e resolveu requerer o arquivamento do inquérito. Meus amigos, é o seguinte, ó, ele misturou agora também com princípio para abafar o caso, evitando escândalos, né? Cara, vamos lá, segunda situação, né? A gente tem aqui, ó, ação penal privada. Beleza, segura. Nós vamos falar dos princípios dessa ação penal privada, né? Professor, que princípios são esses? Vamos lá. Primeiro é a conveniência ou oportunidade. Segundo princípio é a disponibilidade. E terceiro princípio, professor, indivisibilidade. Eita, macho, eu querendo escrever rápido para ganhar tempo, fica pior. O cara já tem a letra feia, macho, aí lasca, né? Ó, indivisibilidade. Vão deduzindo aí, vão deduzindo. E por último, a intrancedência, que não aparece muito nas provas. A intrancedência é que a pena não passa aí para os parentes. Beleza, isso é nós estamos na ação privada, olha para cá, ó. Preste atenção, conveniência. O cara entra com a ação que se quiser. Se ele não quiser entrar com a ação, ele faz sua renúncia, tácita ou expressa. Ou então ele deixa passar 6 meses, que a gente vai ter o quê? A chamada decadência, 6 meses após conhecimento do autor. 6 meses, o negócio vem decadenciar.
Professor, ele entrou com a ação, que bicho cruel, bicho mau, meu irmão. O ursinho carinhoso do mal, né? Só que agora é o seguinte, ele pode desistir dessa ação. Como, professor? Através do perdão, onde tem o aceite em 3 dias, tá bom? Olha aqui pra mim, ó. Eu processei 2, tá comigo, né, irmão? Processei 2, resolvi perdoar. Esse aceitou, beleza, e esse aqui não aceitou. Os efeitos continuam só pra ele, viu? Peia nele aqui, processo nele, olha pra telinha, ó. E o outro é a perempção. Perempção é um relaxamento, né? Por exemplo, o cara deixa de comparecer à audiência sem justificativa, tá no artigo 60, né? O cara não pede a condenação do cara nas alegações finais. O cara, em 60 dias, ninguém do CAD vem assumir. Então, são várias situações que a ação é para indivisibilidade. Meu amigo, ou é todos ou ninguém. Pronto. Professor, e na ação pública é tudo contrário. Aqui não é conveniência, aqui é obrigatoriedade. Na ação pública é o contrário, viu, cara? Aqui não é conveniência, aqui é obrigatoriedade. Tem que entrar com ação. Aqui não é disponibilidade, aqui é indisponibilidade. Não pode existir o MP. Aqui é indivisibilidade, aqui é divisibilidade. Tudo o contrário. A intranscendência é que vai ser a mesma coisa nos dois, certo? Que a pena não passa para os parentes. E aqui tem a mais a oficialidade, que é a questão de ser feita por um órgão oficial. Fechou? Olha para a tela, ele misturou os dois, né? O inquérito policial não pode ser instaurado de ofício pelo delegado de polícia, tá errado, deve ser instaurado de ofício, né? O inquérito policial deve sempre ser instaurado pelo delegado de polícia, o inquérito deve sempre ser instaurado pelo delegado de polícia, tá bom? Não sempre. Por que, professor? Não sempre. Porque muitas vezes, pessoal, aí vamos lá para um temazinho para vocês. Olha aqui para mim, ó. Cara, quando a gente vai ver os princípios relacionados a inquérito policial, certo? A gente vai ver que o inquérito é um procedimento administrativo, ele não é judicial, beleza? O inquérito, ele é discricionário, o delegado faz as diligências que achar necessário. Ah, as partes pediram diligência, ele faz a que achar necessário, tá bom? Artigo 14. Ah, foi o MP que pediu, é diferente, tá no artigo 13, tem que cumprir. Artigo 13, inciso 2, tá bom? Outra coisa, denúncia anônima não pode abrir inquérito. Vai abrir o quê? Diligências ou verificação da procedência da informação para depois partir para o inquérito, tá bom? Beleza? O inquérito discricionário é sigiloso. Sigiloso para quem? Para terceiros. É direito do defensor, no interesse do representado, tem amplo acesso às provas que já documentadas, não que estão sendo feitas, que está aqui no processo. Já documentada. O inquérito é inquisitivo, uma única pessoa está ali à frente. O inquérito tem a ausência da ampla defesa e contraditório. Ampla defesa e contraditório. A ausência da ampla defesa. Da defesa, não. Peraí, por quê, professor? Porque na hora que o cara vai ser interrogado, ele ficar encalado já é uma forma de se defender. Ah, entendi, da ampla defesa e do contraditório. Se a banca tocar nesse ponto aí, viu? Nesse ponto da ausência da ampla defesa, se tem alguma defesa sim, mas não tem a ampla defesa e contraditório, tá bom? Aí falei pra ti que é inquisitivo, direcionado ao Ministério Público, é oficioso, abre de ofício nos crimes de ação pública incondicionada, oficialidade por um órgão oficial, ele é dispensável para a ação penal. Então nem sempre tem que ter inquérito, não, nem sempre. Porque se o MP tiver suficiente ali os dados, o MP já pode chibatear, já pode meter a P aí, né? Olha pra telinha, ó. Cara, aí vamos para a letra C. O delegado de polícia tomando conhecimento da prática da infração penal, de ação penal pública condicionada à representação, não deve instaurar o inquérito policial, ainda que tenha a vítima representada. Meu filho, se a vítima representou, ele tem que abrir o inquérito. O delegado de polícia, tomando conhecimento da prática de infração penal, de ação penal pública incondicionada, deve instaurar de ofício o inquérito. Essa aqui é a correta e vai lá para o artigo 5º, tá bom? O inquérito deve ser arquivado diante de requerimento do dono da residência. Meu filho, ó, primeira situação, olha aqui para mim, ó. Inquérito não pode ser arquivado por delegado de polícia, artigo 17, tá bom? Beleza? É a indisponibilidade do inquérito, beleza? Agora o seguinte, professor, ele não pode ser arquivado por delegado de polícia, pode não, beleza? Quem arquiva? O MP solicita ao judiciário, é a regra que está valendo, né? A regra que está valendo, o MP solicita ao judiciário, acata ou não acata. Não acatou, vai para o chefe do MP, Procurador-Geral de Justiça. Ele pode fazer a denúncia no lugar, nomear outro membro do MP para fazer essa denúncia ou insistir no arquivamento, aí tem que arquivar, beleza? Fechou? Vamos avançar porque o tempo é pouco, né? Ao sair do trabalho e a caminho de casa, Paulo depara-se com um cadáver que parecia ter sido baleado. De pronto entrou em contato com a autoridade policial e informou o ocorrido. Nesse caso estamos diante de, cara, olha para cá, aqui é o fato. Aqui é o delegado. Certo? Se o delegado, ele mesmo visualizar o fato, nós vamos ter a chamada notícia crime direta ou de cognição imediata. Beleza, só que não foi assim.
ou a vítima visualizou, ou o MP visualizou, ou o juiz visualizou e informou o delegado aqui. Aqui já é diferente. Aqui nós temos a notícia crime indireta ou de cognição mediata, porque tem um cara no meio, que é essa galera aqui. Aqui, o delegado vê direto, é imediata, beleza? Fechou? Tranquilo. Professor, e se o fato for para uma pessoa do povo e a pessoa do povo informar o delegado, nós temos a notícia crime o quê? Não, nós temos o delácio crimes, que é um tipo de notícia crime, tá bom? Olha para mim, ó. O delácio crime, pessoal, pode ser qualquer do povo informando o delegado, certo? Ou pode ser uma denúncia anônima, que é chamada de delácio crime inqualificada. Delácio crime inqualificada. Uma pessoa do povo fez uma denúncia anônima ali, tá bom? Beleza? Fechou? E também pode ser que o delegado toma conhecimento através da prisão, mediante condução coercitiva, um tipo de notícia crime, tá bom? Olha para a telinha, então vamos lá, ó. Ao sair do trabalho, Paulo deparou-se com o cadáver. Paulo é a pessoa do povo, então nessa situação a gente tem aí um delácio crimes, né? Beleza? Fechou? Fechou? Vamos lá para a próxima questão aí, ó. 3. Inquérito policial ainda, né? VOF, né? Quando se trata de delitos processáveis por ação penal privada, a autoridade policial somente poderá iniciar a investigação preliminar após requerimento de quem tenha legitimidade para oferecer queixa-crime. Isso mesmo, a ação é privada? Para abrir o inquérito, requerimento. Aí o delegado faz as diligências, tranquilo. A investigação preliminar de natureza policial nos crimes em que a ação penal é pública depende de representação do ofendido, poderá sem ela ser iniciada. Não, meu filho, se depende da representação, tem que ter ela para ser iniciada. É irrecorrível e despacho quem deferir requerimento de abertura. Cara, tu fez o requerimento para abrir inquérito, não abriram, despacha ao chefe de polícia. Despacha ao chefe de polícia. Nos crimes de sequestro e cárcere privado, o membro do Ministério Público ou delegado de polícia poderá requisitar de qualquer órgão do poder público ou de empresa da iniciativa privada dados e informações cadastrais da vítima ou do suspeito. Filé, meu irmão, olha para cá, olha para cá. 2 artigos aqui interessantes, a gente vai ter o artigo 13A e o artigo 13B. Beleza? Beleza? O artigo 13A e o artigo 13B. Professor, o que é isso? Vamos lá. O 13A vai me falar de sinal. E o 13B, o 13A vai me falar de dados e o 13B de sinal. Como assim dados? Dados cadastrais da vítima ou do suspeito. Beleza, tranquilo. Para quê? Para vários crimes, né? Crimes relacionados a deslocamento de pessoa, levando A para o ponto B. Tá bom? Levando o cara do ponto A para o ponto B, deslocamento de pessoa. Redução à condicional de escravo, tráfico de pessoas, extorsão qualificada, extorsão mediante sequestro, envio de criança e adolescente para o exterior, tá bom? Beleza, beleza. Então pronto, nesses crimes aqui, a questão do MP ou o delegado pode pedir dados cadastrais para quem? Tanto para órgão público como para empresa privada. Beleza, tranquilo até aqui. Agora vamos lá, e sinal, olha para mim, ó. Nesses mesmos crimes, certo? O MP ou delegado de polícia pode pedir ao juiz uma autorização judicial para mandar a telefonia e informar onde é que está a localização do celular. Se o juiz ficar calado em 24 horas, o MP ou delegado pede direto à empresa e informa ao juiz, tá bom? Beleza? Aí vai informar o Poder Judiciário, beleza? Fechou? Olha pra telinha, vamos lá. Olha pra telinha agora. Foi. Tranquilo? Vamos lá. Avançar, né? Nos crimes de sequestro e cárcere privado, o membro do Ministério Público Delegado de Polícia poderá solicitar requisição de qualquer órgão do poder público ou de empresa de iniciativa privada das informações cadastrais da vítima ou do suspeito. Corretíssimo, cara. Aí tu vai ficar com qual artigo aí? Vamos lá. Tu vai ficar com qual letra? Letra B de bola. VFVF, não é isso? VFVS, beleza? Beleza? Tranquilo? Vamos lá. Vamos para a próxima questão. João, certo? Maior e capaz. Aí, João maior e capaz. Vítima do crime de estelionato. Compareceu à delegacia de polícia, né? Beleza? Beber só um golinho d'água aqui, pessoal. Segura aí as pontas na tela. Vai resolvendo essa questão aí, vocês aí. Eu vou vendo aqui no chat aqui a resposta aqui. Vai. A rocha. A rocha seja arrochada, hein?
Foi. Ó, João, vai. Bebi uma águazinha aqui. João maior e capaz. No crime de estelionato compareceu à delegacia de polícia. Exerce o direito de representação. Ah, pessoal, só para voltar aqui um ponto aqui. Peraí, macho, cadê? Ó, eu falei que o artigo 13A, né? E o artigo 13B. Beleza. Aqui é sinal. Vou escrever. Aqui é dados. Os dados a empresa tem que fornecer em 24 horas. Agora, o sinal pede o juiz. O juiz não se manifestou em 12 horas. Beleza? 12 horas. Estava falando 24, mas é do dado, viu? Aí pede direto a quem? O MP e o delegado de polícia pede direto à empresa privada, ao órgão público, e depois informa o delegado que pediu direto, beleza? E é nos mesmos crimes, no mesmo rol de crime que a gente falou. Olha para a telinha, volta, ó. João maior e capaz, vítima de estelionato, compareceu à delegacia, certo? E exerceu o direito de representação, tá bom? Cara, eu vou logo adiantar aqui para a gente ganhar tempo. Aqui ele está falando do artigo 25, certo? O que é isso? Presta atenção, ó. Tu representou, beleza. Tu pode se retratar da representação? Pode. Só que tem um prazo para se retratar da representação. Qual é? É até o oferecimento da denúncia. Ofereceu a denúncia, não pode mais se retratar, não. Quer se retratar? Eu cheguei aqui, doutor, quero representar, para meter a chibata nesse bicho aí. Abriu o inquérito, beleza. Representou. Aí tu chega lá no MP, macho, eu quero me retratar. Não era isso aí, não. Se retrata. Tranquilo, aí não rola mais, não. Agora, se o MP já tiver entregado o juiz, oferecido a denúncia, morreu, tu não pode mais se retratar, não. E na Maria da Penha até o recebimento, mas o normal é até o oferecimento da denúncia, beleza? Fechou? Então é só isso para a gente mudar de assunto, né? Nessa situação aí, ó, da questão de número 4, assim, a autoridade policial dá início às investigações, logrando identificar o responsável pela prática da infração penal. Em seguida, os autos são remetidos ao Ministério Público, que oferece a denúncia em face do suposto autor. Oferecida a denúncia, morreu. A peça acusatória é recebida pelo juiz competente. O processo segue o curso natural. Por ocasião da audiência de instrução e julgamento, o ofendido afirma que gostaria de se retratar. Meu filho, tem mais não. Vai prosseguir a ação, considerando que a representação é retratável depois de oferecida a denúncia. Aí morreu, beleza? Vamos lá, questão de número 5, né? Beleza, pessoal? Fechou, chibata, que o tempo aqui, a gente tem um tempo aqui para cumprir, né? Vamos lá, questão de número 5, olha aqui, ó. Em relação à ação penal, cara, preste atenção aqui, ó. O cara é servidor, certo? O cara é servidor. Ele tá lá no cantinho dele, né? Aí chega uma terceira pessoa aqui e começa a meter a palavrão no cara aqui. Contra o cara. Não estou falando do crime de desacato em razão da função do cara no exercício dela. Não estou falando que ele está no trabalho, e alguém cometeu contra ele crimes contra a honra dele, mas ele estava trabalhando. A administração, de certa forma, se sente prejudicada. E aí sai justamente a súmula número 714, que ela vai dizer o seguinte aqui, ó. Mas assim, meu filho, você estava trabalhando? Tava. Vixe, cara. Então eu vou te dar duas opções. Ou tu entra com a ação penal privada, com a queixa-crime, ou tu representa que o MP se vira. Certo? Então a gente tem aí uma situação concorrente. É isso mesmo, olha para mim, ó. Crimes contra a honra do servidor. No exercício da função, o servidor estiver trabalhando. Porque muitas vezes o servidor deixa para lá, a administração diz, não, mas peraí, tu não quer gastar dinheiro, faz o seguinte, representa que eu chibatei o cara. Então, ou ele entra com ação penal privada, ou ele representa para o quê? O Ministério Público correr atrás aí, tá bom? Olha para a telinha. Então vamos ler. De acordo com a jurisprudência do STF, a propositura da ação penal por crime contra a honra de servidor público em razão do exercício de suas funções é de legitimidade mediante a queixa do ofendido e do Ministério Público mediante ação penal condicionada à representação do ofendido, corretíssimo. Segundo o CPP, nos crimes de ação penal de iniciativa privada, o perdão concedido a um dos querelantes aproveita a todos, produzindo efeito, inclusive em relação a quem recusar. Meu filho, quem recusar fica no processo. Quem aceitar sai do processo. Então os efeitos não é para todo não, tá bom? Beleza? Vamos lá. Aqui tu vai encontrar no artigo 42. Perdão, artigo 51. Conforme disposto no CPP, o Ministério Público é facultado desistência da ação penal. Mas o Ministério Público pode desistir da ação penal, não. Não existe esse negócio de desistir, tá bom? É o princípio da indisponibilidade, artigo 42. Nos termos da jurisprudência do STJ, a ação penal relativa a crime de lesão corporal, ó,
de violência doméstica contra a mulher, ela é incondicionada, tá bom? A ação é a súmula 542. Beleza? Então a gente vai ficar com a alternativa A, né? Copiou, copiou, copiou. Copiou aí? Avança, 542. Artigo 42. Foi. Vai lá. Francisco foi vítima de crime contra a honra. Cara, aqui é bem tranquilo para vocês, tá bom? Aqui a gente está no artigo 31. Nós temos duas regras, preste atenção. Se houve morte, certo? Ou o cara é considerado ausente, certo? O CAD é nessa ordem, na ordem do CAD. Cônjuge, ascendente, descendente e mãe, é nessa ordem, certo? Morte ou considerado ausente. Agora, se for numa situação de desistir, a gente tem um CAD, mesma coisa, mas não tem ordem, é quem chegar primeiro. Sem ordem, é quem chegar primeiro, cônjuge, ascendente, décimo, quem chegar primeiro aí, tá bom? Então vamos lá, ele tá falando que Francisca aqui, vítima do crime contra a honra, de ação penal privada, 4 meses antes do seu falecimento, né? Aí o cônjuge, o filho e a avó, zeloso pela imagem, tinha intenção de propor ação penal, só que quem é a prioridade? A prioridade aqui, justamente, é do cônjuge, a preferência na propositura da ação penal, porque ele é o primeiro, né? Foi caso de morte, né? Fechou aí? Vamos avançar? Bora! Acerca do inquérito policial, assinale a alternativa correta, questão de número 7, né? Beleza, vamos lá. Devagarinho, vamos diminuir o ritmo, né? A gente já conseguiu passar bastante assunto e corremos um pouquinho, agora a gente vai ir. Vai, resolva mais uma, beber um gole d'água aqui. Vai. As diligências requeridas pelo ofendido no curso do inquérito policial deverão ser realizadas pela autoridade policial. Cara, não é obrigado ele realizar, não. Isso aqui é a discricionariedade aqui da questão do inquérito. O instrumento do crime, bem como os objetos que interessem à prova, não acompanharão. Não, eles devem acompanhar o inquérito, sim, tá bom? Deve acompanhar o inquérito, sim. A pessoa, o inquérito tem um monte de prova, raiz sem nada? Não. O que tiver aí, bota no inquérito. Nos crimes de ação privada, a lei permite que a autoridade policial instaure inquérito policial ainda que não haja o requerimento. A gente sabe que tem que haver o requerimento. Tu vê que isso cai pra caramba, né, cara? Cai pra caramba. Esse aqui do despacho, quem deferiu o requerimento de abertura de inquérito, não é cabível recurso ao chefe de polícia. Nos crimes em que a ação penal pública depender de representação, o inquérito não pode sem ela ser iniciado. Olha, ó. Correto. Tem que ter ela para poder ser iniciado. Cara, só para vocês terem ideia, essas últimas letras aí, A, E, C, D e E, todas estão no artigo 5º, nos seus parágrafos 5º, 2º e 4º, beleza? 5º, 2º e 4º. Fechou aí? Vamos avançar? Bora! Assinale assinale a opção correta com relação à competência no direito processual penal, beleza? Fechou? Mas aí, antes de a gente entrar nesse assunto, cara, só para a gente saber aqui, quando a gente fala aqui de competência, eu gosto de fazer assim para poder a pessoa ter uma noçãozinha, né? Competência, né? A primeira coisa que a gente vai ter em mente é que a regra é o lugar da Vou pegar aqui a caneta preta. Quantos minutos aí? Tem? Ah, beleza. A primeira regra que a gente tem é que é o lugar da consumação. Beleza? Lugar da consumação. Teoria do resultado, né? Professor, mas o fato não se consumou. Mas o fato não se consumou, então é o último ato de execução. Ah, entendi. Professor, diga, o senhor falou que é o lugar da consumação, beleza, mas a gente não sabe esse lugar, beleza? Então, pronto, vamos lá. Se não souber o lugar, certo? Se não souber o lugar, não sabe o lugar, então vamos lá. Vai ser o domicílio do réu, beleza? Aí tu vai dizer assim, professor, tu vai dizer assim, professor, o réu tem vários domicílios.
O réu tem vários domicílios. E agora? Aí, meu amigo, se ele tem vários, como assim vários? Ele tem a casa A, a casa B e a casa C. Vamos para a prevenção. Professor, não sei o que é prevenção. Então, olha para mim agora, ó. Prevenção, cara, é assim, ó. Um juiz determinou uma diligência naquele inquérito. Pronto, aí já vai para ele, certo? Já vai para ele. Pessoal, tipo assim, pode ser o juiz decretou uma prisão, o juiz determinou uma diligência, o juiz arbitrou fiança, tudo isso, como ele foi o primeiro, é prevento. E isso acontece, pessoal, numa situação dessa, são vários domicílios, Horizonte, Pacajus, Pacatuba, entendeu? Aí o primeiro juiz que tomou uma diligência vai para lá, pronto, beleza? Pessoal, o que é distribuição? Tu chega numa vara e tem a primeira vara criminal, segunda vara criminal, terceira vara criminal, quarta vara criminal, sorteio. Aí entrou aqui na primeira vara criminal, beleza? Isso é distribuição, sorteou a primeira, o processo fica aqui na primeira. Olha para a telinha aí. Pronto, beleza? Até aqui tranquilo. Professor, entendi aí. Professor, mas se for assim, bem na divisa, no limite de 2 municípios, limite. Prevenção mais uma vez. Beleza? Mais uma vez a gente vai estudar aí a questão da prevenção, tá bom? Beleza? Vamos lá. Professor, e se for ação privada? É a mesma regra? Não, ação privada tem uma regrazinha diferente, né? Tanto pode ser o lugar da consumação, como pode ser o domicílio do réu, certo? Olha, eu botando os acentos errados aqui, mano. Ah, aqui tá certo. Beleza. Pode ser o domicílio do réu, tá bom? Tanto pode ser o lugar, como pode ser o domicílio do réu. Tem essas duas possibilidades aí para você, tá bom? Beleza? Professor, diga, vamos lá. Professor, esse negócio de conexão e continência. Cara, conexão tem muito a ver aí com várias infrações. E continência. Continência tem muito a ver aí com concurso ou a ver com várias pessoas. Aqui já é uma regra de juntar processos, juntar os processos, tá bom? Professor, diga, e a questão de estelionato com cheque? Cheque sem fundo. Cheque sem fundo. Aqui, cara, é o domicílio da vítima. Professor, tem várias vítimas. Prevenção. Várias vítimas, prevenção. Beleza? Tranquilo. Acho que deu para me passar uma volta geral aí. Crime continuado ou permanente também é a regrinha da prevenção, né? Ah, professor, se for entre Brasil e outro país, pronto, vamos lá. Caso se consuma lá, no outro país, né, é o último ato de execução aqui no Brasil. Caso venha de lá para cá, começa lá e termina no Brasil, o lugar onde devia produzir o resultado, beleza? Fechou? Pronto, vamos lá. Olha para a telinha. Assinale a opção correta, certo? Acerca da competência no direito processual penal. É obrigatória a separação dos processos quando as infrações tiverem sido praticadas em circunstâncias de tempo ou lugar diferente. Não é obrigatória essa separação é facultativa. O juiz analisa o caso. Tanto ela é facultativa nessa situação, como ela é facultativa quando tiver muitos acusados, até para evitar prolongar a prisão provisória, né? Para não prolongar a prisão provisória, né? Certo? É uma regra também que o juiz pode reputar conveniente. O juiz, viu, que pode reputar conveniente por motivo relevante. Aí também pode separar. Isso aqui, para vocês terem ideia, está tudo no artigo 80. A distribuição realizada para efeito de concessão de fiança não prevenirá a ação penal. Pelo contrário, concedeu fiança, esse juiz é o juiz prevento, tá bom? Beleza? Então pronto, fechou. E aí a gente está no artigo 75. No seu parágrafo único. Aqui, pessoal, tanto faz ser fiança, como faz ser a deliberação de uma diligência ou uma preventiva. No concurso entre crime comum e crime militar, não constitui causa de separação obrigatória. É separação obrigatória sim, que está no artigo 79. Isso quebra, pessoal, a junção de processos
quebra conexão, quebra continência, tá bom? Isso vai acontecer tanto no caso de justiça como justiça militar, que foi aqui que eu atuei como juiz militar na justiça militar, que é um juiz formado em direito concursado, e 4 oficiais escolhidos para essa função, né? Tanto vai acontecer nessa situação, como vai acontecer quando houver concurso entre justiça comum e a questão do juizado de menores. Nos casos de exclusiva ação penal privada, o querelante pode optar pelo foro de domicílio ou residência do querelado, ó, ação privada, né? Querelado é acusado. Salvo se conhecido o lugar da infração. Independente se conhecido ou não o lugar da infração, ele pode optar. Artigo 73. Por quê, professor? Ele pode optar na ação privada, que é bom por 2, mano. Vai ser bom para os 2 aí, né? Porque ele poderia optar pelo lugar da infração, beleza, mas ele preferiu optar pelo lugar do acusado. E o acusado chamou que é na casa dele, ali perto da casa dele, aí mais fácil para o juiz intimar ele ir, tá bom? Então, por isso. Olha para a telinha, ó. Quando o lugar da infração não for conhecido, aplica-se a regra do domicílio ou residência do acusado, correto, artigo 72. Tá vendo como o resuminho foi filé? Deu pra gente matar muita coisa aqui, né? Vamos lá, fechou. Vamos avançar pra cima, a vaga é tua, irmão. Nem esqueça que Deus dá força aos cansados, né? Difícil viver nessa vida sem o Senhor. Vamos lá. No que tange ao exame de corpo de delito e perícias em geral, ó, corpo de delito e perícias em geral, tá bom? Vamos conversar um pouquinho sobre esse tema, que é um temazinho bem intrigante, bem interessante para nossa prova. Vamos, olha aqui para mim, ó. Ixi, pior que eu tenho pouco tempo. Cara, é o seguinte, ó. Aquelas infrações que deixar vestígio, elas devem ser feito o exame de corpo de delito diretamente ou indiretamente. Diretamente é no próprio vestígio aqui, ó. Professor, e como é que seria indiretamente? Indiretamente, pessoal, através de fotos, vídeos e imagens. A confissão do acusado não vai suprir, mas prova testemunhal pode suprir, entendeu? Beleza? Professor, que horas pode fazer o exame de corpo de delito? Qualquer dia, qualquer hora. Professor, e a autópsia? A autópsia não, é 6 horas, pelo menos 6 horas após o óbito, salvo se os peritos declararam que pode ser realizada antes, o que ele vai constar. Professor, a exumação em dia e hora marcada, tá bom? Exumação em dia e hora marcada, beleza? Tranquilo? Pronto. Beleza, professor. Professor, o exame de corpo de delito é só no corpo? Não, é em qualquer objeto do delito, tá bom? O exame de corpo de delito é assim. Professor, beleza. Esse exame de corpo de delito, certo? Tranquilo. No caso de morte e tal, sempre tem que abrir a pessoa e tal, fazer ele internamente? Não. Muitas vezes ele pode ser só externamente. Quando? Quando eu não tenho infração a ser apurada, para que abrir a pessoa? Segunda situação. Quando as causas externas por si só são suficientes para revelar a causa do crime. Nessas 2 situações não precisa ali fazer o exame interno, basta o simples exame externo. Beleza? Fechou? Tranquilo? Pronto. Mais algum detalhe? Professor, quantos peritos? Um oficial. Não tem oficial? 2 não oficiais. Esses 2 oficiais com nível superior, preferencialmente na área. Beleza. Prestando o seu compromisso, né? Detalhe, professor, e se a perícia for complexa, o juiz pode nomear mais de um perito? Beleza. E aí, claro que as partes podem nomear mais de um assistente técnico. Pessoal, não sei nem o que é assistente técnico. A assistente técnico é um perito particular contratado pelo cara. É isso é um perito contratado pelo cara, chama assistente técnico, beleza? Detalhe, professor, beleza? E o assistente técnico, que horas ele entra no processo? O assistente técnico só pode entrar no processo quando o juiz admite a entrada dele, e isso só pode ser feito após as perícias e o laudo que ele vai entrar no processo, tá bom? Beleza? Tranquilo? Pronto. É como se ficasse aqui MP e defesa. Assistente de acusação pode estar aqui, mas eles nomearam peritos, são os assistentes técnicos, fica aqui um de cada lado aqui, beleza? Perícia complexa, mais de um perito, eles discordaram, o juiz nomeou o terceiro perito discordou dos outros 2, derruba tudo e inicia uma nova perícia. Outra coisa, o juiz não fica adstrito ao laudo, beleza? Fechou? Pronto. Se o senhor já julgou um caso que o senhor não ficou adstrito ao lado, já julguei poucos que eu não fiquei adstrito ao lado, aí você se baseia nas outras provas, tá bom? Vamos lá. No que tange a exame de corpo de delito e perícias gerais, assinale a alternativa incorreta. Em caso de lesões corporais, se o primeiro exame pericial tiver sido incompleto, procede-se a exame complementar por determinação da autoridade policial judiciária de ofício, isso mesmo, ou a requerimento do Ministério Público, do ofendido, do acusado ou de seu defensor. Beleza? Vamos lá. Ele está querendo a incorreta. E essa aqui é um item correto e está completinho, artigo 168. E é isso mesmo, viu?
No exame complementar, os peritos terão presente o auto de corpo de delito primeiro. Para quê? Para retificar, para suprir a deficiência ou retificá-lo. Correto. Também no artigo 168, no parágrafo 1º. Se o exame tiver, por fim, precisar a classificação do delito, por exemplo, lesão corporal de natureza grave, que tem que esperar mais de 30 dias, isso mesmo, aqui, ó. Artigo 129, ofender a integridade corporal de outro, se resultar em incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias. Deverá ser feito tão logo que decorra o prazo de 30 dias. Tão logo assim que ocorreu os 30 dias. Por quê? Olha para mim, ó. O cara só foi daqui a 90 dias. Aí pode ser que aí o laudo aí já dê negativo para ele, né? Só que para ser grave, basta aquela lesão durar mais de 30 dias. Beleza? E aí o cara só foi depois de 90 e pode ter tido aí a cura nesse período, né? Pode ter sido regenerado nesse período aí, tá bom? Por isso tem que ter logo, beleza? Fechou? Então essa aqui também tá correta. Letra D. Havendo dúvidas sobre a identificação do cadáver exumado, tirado lá da cova, procede-se a reconhecimento pelo Instituto de Identificação e Estatística ou repartição congênere, aqui é no IML, aqui no Ceará, ou pela inscrição de testemunhas lavrando auto de reconhecimento e identidade, do qual se descreverá o cadáver com todos os seus sinais de indicação. Professor, o que é isso? Preste atenção. Não tem aquele cemitério, não tem aqueles cemitérios, né, que o cara é enterrado assim, como é que pode, assim, num lugar que não era para inumações, num lugar que não era para enterrar, que tu passa abrindo as pernas, que tu tá aqui no caminho, de repente tem um bem no meio enterrado, e tu abre as pernas, pula para cima de uma cova ali e pronto. Acontece muito nesses casos, certo? Inclusive nesses casos aí, tem que se fazer diligências para saber onde é que estaria, possivelmente estaria, fazendo investigações, isso é constado em auto, tudo direitinho, tá bom? Agora, nessa situação aqui, o IML vai reconhecer através de DNA, não foi através de testemunha, chama o dentista do cara. Aí o dentista do cara já traz ali, ó, aquele cartãozinho, né, ali já vai reconhecer pela arcada dentária através de testemunha, né? Vamos lá, o exame de corpo dele deverá ser feito em dia útil. Não, cara, é qualquer dia ou qualquer hora, por isso que a gente vai marcar essa letra E, que aí tá no... essa D tá no artigo 166. Beleza? Vamos para a próxima. Considerando... Deu para copiar? Considerando o regramento legal brasileiro previsto no Código de Processo Penal, ateniente à perícia assinar a afirmativa correta. Vamos falar de perita agora, né? Eu acho que eu já comentei pra caramba, talvez apareça aí, ó. Lá. Na falta de perito oficial, o exame será realizado por pessoa idônea. Beleza. Com reconhecida experiência na área, não é obrigatório, é preferencialmente. Independente de qualificação acadêmica, ele tem que ter a qualificação acadêmica, tá bom? Beleza? Tranquilo? Então essa aí já tá errada, né? Vamos lá. Isso aí tá no artigo 159. No seu parágrafo primeiro. A formulação de quesito, que são as perguntas e a indicação de assistente técnico a um perito particular, por ocasião da perícia, é facultada exclusiva ao Ministério Público. É faculdade exclusiva do Ministério Público da acusada. Não, cara, não é só do Ministério Público da acusado não, tá bom? Beleza? Nessa situação aí, ó, pode ser o MP, pode ser o acusado, pode ser também, quem mais? O assistente de acusação, que é um auxiliar ali do MP e tudo, né? Pode ser o ofendido, pode ser o acusado já botei, né? O querelante também que é o ofendido aí, né? Pode ser todo esse pessoal aí, assim, de acusação, o ofendido, o MP, o acusado, então todas as partes aí estão envolvidas, né? O assistente técnico atuará desde o início dos trabalhos, não. Ele só vai atuar, pessoal, a partir de sua admissão, tá bom? Ele só atua a partir de sua admissão, beleza? E sua admissão só acontece após a realização de todas as perícias, certo? E a conclusão do laudo. Tratando de perícia complexa, que abrange mais de uma área de conhecimento especializado, pode-se designar a atuação de mais de um perito oficial, mas as partes deverão indicar apenas um assistente. Não, se é mais de um perito, pode ser mais de um assistente, né? O exame de corpo de delito poderá ser feito em qualquer dia e qualquer hora. A gente vai ficar com esse item, que está no artigo 161, e tu já viu que cai pra caramba, né?
beleza? E aqui é o 159, parágrafo 7º, beleza? Foi. Fechou? Fechado? Vamos lá, questão de número 11. Carlos, certo? Carlos, em um mesmo contexto fático, né? Praticou um crime de roubo circunstanciado. Olha aí, segura, ó. Roubo circunstanciado, certo? Um roubo simples e 2 furtos. Veja que esse cara estava aí numa situação, porque a gente tem aqui o crime permanente e o crime continuado. Beleza? Nós estamos trabalhando com isso. Olha pra cá, ó. O permanente, tipo assim, ó, sequestrou um cara, e aí tu leva o cara pro cativeiro, aí se prolonga no tempo, aí a possibilidade de ser preso em flagrante, que ele no tempo, tá bom? Aí o cara poderia mudar de cativeiro, ó. Foi pra cidade A, cidade B, cidade C e tal, beleza? Pronto. É isso que a gente tá discutindo agora. Agora vamos pro continuado. O continuado, tu sai, comete um crime aqui, pelo mesmo modo operandi, em situação de tempo, lugar, modo, execução, considera-se que o terceiro crime é a continuação do primeiro. Aí tu faz um crime na cidade A, um crime na cidade B, um crime na cidade C. E aí, qual o juiz que vai pegar esse processo? O cara fez crime em 3 cidades, vai ser 3 processos? Não, tem que juntar, certo? Juntar por conexão ou continência. Ah, conexão com juntar, porque não, seria 3 processos, 3 juízes fazendo processamento. Não, vamos juntar, julgar tudo num só, beleza? Tranquilo? Olha pra telinha aí, olha pra telinha, ó. Tranquilo? Só que assim, ó, preste atenção. Nessa situação, a gente tem aqui um roubo, temos 2 furtos e outro roubo, né? Beleza? Tranquilo. Vamos lá. Nessa situação aí, pessoal, nessa situação aí, o que é que vai acontecer? A gente tem um regramento que a gente olha no artigo 78 do inciso 2. É uma sequência. Primeiro a gente olha... Eu tenho uma seta aqui, ó. Cara, meu tempo tá acabando. Levantaram a plaquinha aqui, ó. Primeiro a gente olha a pena mais grave. Beleza? Primeiro a gente olha a pena mais grave. Segundo, a gente vai olhar o quê? O maior número de infrações. E por último, vamos para a prevenção. Terceiro é prevenção. Pelo maior número de infrações era aqui, 2 furtos, ó, mas não é, vamos para a pena mais grave. A pena mais grave é o quê? A gente vai aqui justamente por roubo circunstanciado aí de Paraná, beleza? Foi, beleza, questão de número 2, certo? Eu não vou resolver a 2 com vocês, mas eu vou dar só um bisu para vocês. Professor, quem tem prioridade no exame de corpo de delito? Primeiro, ó, a mulher envolvendo violência doméstica e familiar, e tu resolve essa, certo? Depois criança, depois adolescente, pula adulto, depois idoso e por último deficiente. Pronto, nessa ordem aí, beleza? É a questão de número 12, vai falar dessa prioridade, que meu tempo acabou. Olha pra telinha, questão de número 13, tá bom? Vou só dar um bisuzinho para você. Professor, qual bisu? Cadeia de custódia é o registro cronológico das movimentações do vestígio. Ó. Vestígio, olha para mim, é o material localizado lá, bruto, latente, que tem relação com o fato. Evidência, evidente que tem relação. É quando já foi provado cientificamente que aquele material tem relação com o fato. E prova é o que o juiz analisando ali decide, tá bom? Vestígio, evidência e prova. Professor, indício é uma situação que leva a uma outra situação por dedução, por indução, beleza? E a cadeia de custódia é isso, é o registro cronológico das movimentações do vestígio coletado. A partir, não é da sua entrega, é a partir da sua identificação até o seu descarte. Só para você saber aí que esse vestígio é maior cuidado com ele, ele é lacrado e tal. Abriu o lacre, tem que registrar quem foi que abriu aquele lacre, porque só perita ou pessoa autorizada. E aí bota o lacre no novo recipiente, lacra de novo, tá bom? Olha pra telinha, olha pra telinha. Questões número 14, vou logo dar o bisu para vocês. Ele está falando em relação ao princípio. Obrigatoriamente o MP tem que entrar com a ação e aqui é uma exceção. O acordo de não persecução penal é uma exceção ao princípio da obrigatoriedade, né? Essa aqui a gente já tratou pra caramba, né? Negócio de representação, sem retratável, perdão, né? E por último aí, o prazo para a conclusão do inquérito. O inquérito é temporário, né? Se o cara tiver preso, 10 dias, né? E se o cara tiver solto, 30 dias, prorrogáveis, de acordo com a autoridade judiciária, de acordo com o juiz, a prorrogação. E o STJ entendeu que essas prorrogações podem ser sucessivas, desde que o fato seja de difícil elucidação, tá bom? Pessoal, a gente finaliza o nosso evento, até o nosso próximo encontro.
chibata, dá uma revisada nesse conteúdo e a vaga é tua, porque tu chegou até aqui, tu tá mais preparado que os outros. Valeu, irmão. Ei, você, seja bem-vindo ao canal do Tiradentes Online. Aqui você encontra os principais conteúdos de forma gratuita que irão te auxiliar a conquistar a tão desejada aprovação. No canal do Tiradentes Online você tem acesso a aulas e eventos gratuitos que contemplam a nossa grade de programação em suas respectivas áreas das carreiras policiais, educacionais, administrativas e da saúde. Você também acompanha as novidades sobre os editais dos atuais concursos públicos. Fica por dentro das nossas promoções, ainda recebe materiais e conteúdos exclusivos. Se você ainda não é inscrito no canal, clique no botão e se inscreva. Ative também as notificações para não ficar de fora de nada das novidades que acontecem por aqui. Venha estudar para os principais concursos com quem mais entende de aprovação. Ei, você, seja bem-vindo ao canal do Tiradentes Online. Aqui você encontra os principais conteúdos de forma gratuita que irão te auxiliar a conquistar a tão desejada aprovação. No canal do Tiradentes Online você tem acesso a aulas e eventos gratuitos que contemplam a nossa grade de programação em suas respectivas áreas das carreiras policiais. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Boa noite a todos vocês que estão agora aí, os corações cada vez mais acelerados, né? Gente, fiquem tranquilos, fiquem de boa, teremos uma prova boa, excelente, você fará uma excelente prova. Ah, professor, não estudei tanto quanto eu queria. A gente nunca estuda exatamente tanto quanto a gente queria. Mesmo que essa prova fosse em julho do ano que vem, você ainda não conseguiria estudar tudo que você quereria ter estudado. Então, vamos fazer uma coisa? É o que a gente tem, né? Foi o momento que a gente teve, foi o tempo que a gente teve, a gente estudou, se preparou da melhor maneira possível, da maneira que foi possível. Então, diante disso, vamos para cima, né? Domingo, vamos para cima, vamos fazer uma excelente prova. Tenho certeza de que você fará uma excelente prova, tá bom? Bom, o que a gente vai ver hoje, né? Nessa nossa live, se esquenta aqui, praticamente, já pensando na nossa prova. Eu trouxe algumas questões de uma prova que aconteceu recentemente, a banca ímpar, sim, tá bom? Pra gente refletir sobre algumas coisas que estão no nosso programa, que estão no nosso edital, outros assuntos que não estão ali claramente, mas que a banca pode pedir por extensão de sentido. Então vamos nessa, vamos começar aqui? Vamos lá, eu sou o professor de Castro, professor de língua portuguesa aqui da Tiradentes. E se você não me segue no Instagram, você tem que me seguir, por favor, pelo amor de Deus, né? Vamos lá, então. Vou dar uma sumidinha aqui e aí vou colocar o meu perfil no Instagram para você já seguir, tá bom? Vem cá, fecha comigo aqui, fechou? Ó, vem cá aqui, ó. É o seguinte, prof, bem simples, ó. Elice Castro, opa, são 2 Cs, pronto. E aí você vai me encontrar lá, colocar Eli Castro já aparece lá no Instagram, tá bom? Vamos nessa? Vamos aqui então, olha só. Bom, temos aqui um texto, obviamente, né, como a gente espera, e 2 questões relacionadas ao texto, até porque a terceira já é uma questão de outra ordem, tá? Então vamos fazer o seguinte, vamos começar aqui com a questão 1. Aí você diz, professor, como assim? Vamos começar pela questão? A gente não vai exatamente ler tudo agora não, meu povo. A gente não vai ler o texto logo não. Vamos primeiro ler o que a questão quer, ó. Qual é a seção cujo teor não corresponde ao texto em análise? Opa, não ajuda muito, né? Não temos nenhuma informação. Muitas vezes o título, o enunciado da questão pode ajudar muito. Não ajudou muito não, só esse nãozão grandão aqui. Vamos para 2. Entre os argumentos seguintes, qual se baseia na defesa de ser resiliente? Opa! Qual se baseia na defesa de ser resiliente? Bom, vamos nessa então. Vamos daqui. Já sabemos, olha aqui para mim, já sabemos que o tema muito provavelmente vai ser a resiliência, né? Porque ele quer o fragmento em que se baseia na defesa de ser resiliente. Então, eu creio, a gente já pode deduzir que deve ser isso. A terceira questão não vai explorar exatamente os sentidos do texto, mas outro aspecto. Ó. O texto em discussão se caracteriza por apresentar um nível de linguagem
em que predomina. Aí ele coloca ó, o jargão, coisa do ímpar, né? O regionalismo, a língua informal, a norma culta da língua. Bom, será que a gente já consegue deduzir qual é a resposta? Acho que sim. Vamos ao texto então? Vamos lá, volta comigo ao texto. Eu vou sumir para você conseguir se concentrar totalmente na leitura do texto. Vamos sumir? 1, 2, 3 e já. Olha só. O que é resiliência? E o texto diz, eu vou pegar aqui o nosso laser para você, caso você se perca, você seguir lendo comigo. Ó, a resiliência é um termo muito trabalhado na psicologia e que diz respeito à capacidade de uma pessoa de conseguir lidar com problemas e mudanças, de superar desafios, de forma a manter o equilíbrio e de conseguir alcançar os seus objetivos. Inclusive, ao mesmo tempo, trata-se da capacidade de sair de circunstâncias adversas mais fortalecido e capaz de continuar a sua jornada. Ou seja, o conceito está intimamente ligado com a forma como interpretamos e como agimos diante dos problemas do dia a dia. Se você tem a postura de encarar os desafios e seguir em frente, lidando com os abalos de uma maneira mais tranquila, é sinal de que tem uma maior resiliência. Já aqueles que se sentem paralisados, que são mais afetados diante dos obstáculos, via de regra, são menos resilientes. Saiba, porém, que não há problema algum em fazer parte do segundo grupo. Afinal, isso não significa que você precisa se manter condicionado a essa situação para sempre. Se isso o incomoda, é possível sim, segundo a psicologia, trabalhar essa habilidade para que você possa lidar com os problemas com maior resistência e mais poder, e até mesmo para dar maior apoio para os seus familiares e para os seus entes queridos. É importante lembrarmos que essa não é uma característica inata. Assim, você pode desenvolvê-la ao longo da vida. Também há situações que são mais confortáveis para nós e, por conseguinte, lidaremos com elas com maior resiliência, enquanto outras já serão mais complexas. Muito bem, muito bem, muito bem. Vamos aqui. Agora sim já podemos cravar, né, a primeira questão. Bora lá? Qual é a seção cujo teor não corresponde ao texto em análise? Gente, questão super simples. Olha só, você só erra essa questão se você estiver muito desatento, tá? O Instituto IMPA está aqui querendo que você diga qual é o item cuja afirmação não tem nada a ver com o que a gente leu. Vamos lá então? Vamos ver? Some comigo, ó. O item A diz: os indivíduos podem apresentar níveis diferentes de resiliência. Claro que ele falou isso, né? A pessoa pode ser muito resiliente, pouco resiliente, né? E até diz que não há nenhum problema em você ser pouco resiliente, porque você pode desenvolver essa habilidade depois. Outro ponto também, dependendo da situação, numa situação mais complexa você pode ser menos resiliente, numa menos complexa você ser mais resiliente. Então há níveis sim. B, a resiliência se manifesta com mais intensidade quando se baseia no altruísmo. Nada a ver, no altruísmo. Nada a ver. O altruísmo é a capacidade que nós temos de... olha aqui para mim. O altruísta é aquele que tem a capacidade de se doar pelo outro. Né? E não tem nada a ver que a resiliência se manifesta com mais intensidade quando se baseia no altruísmo. Ah, já que eu me dou aos outros, então sou mais resiliente. Olha, isso pode até ter algum fundo de verdade. Pode ter algum fundo de verdade. Mas isso não foi citado no texto, isso não foi comentado, isso não foi debatido, isso não foi nem sugerido. Que uma pessoa altruísta é mais resiliente. Se eu sou altruísta e me dou para os outros, é possível que eu saiba lidar com certas adversidades de uma maneira mais calma. Ou possível que não. Ou possível que os altruístas, por isso que são altruístas, preferem se doar a ter que enfrentar problemas, né? Preferem ajudar os outros a não se ajudar. Isso é totalmente possível. Então, não dá para dizer que este item B esteja de acordo com o texto. Ele não tem nada a seção aqui, nada tem a ver com o que a gente leu. Então, tchau e benção. Mas vamos ler os outros. Some comigo, some aqui, ó. O item C diz: a idiosincrasia. Meu Deus do céu, que diabo é uma idiosincrasia? Maneira de agir ou reagir própria de uma pessoa. Gente, todos nós temos as nossas idiosincrasias. O que seria isso?
É a sua maneira pessoal de agir, de falar, de reagir, né? de praticar determinado ato, né? São as suas individualidades, resumindo, né? O seu jeito seu de ser. Ok, a idiosincrasia e a resiliência estão relacionadas. A maneira de agir ou reagir da própria pessoa e a resiliência, mas é lógico, sim, né? É claro que essa questão ficaria muito mais difícil se ele não tivesse colocado o conceito de idiosincrasia. Bens a Deus que colocou, né, professor? Graças a Deus, graças a Deus. E a ciência das estruturas mentais e comportamentais do indivíduo preconiza o desenvolvimento dessa capacidade. E isso o texto diz quando ele fala que a psicologia é muito trabalhada na psicologia, né? Que é uma área, né, que lida diretamente com esse tipo de comportamento, de padrão de comportamento. Questão 1 foi para conta, meu povo, vamos para 2. Olha, com a questão 1 foi para conta, vamos para 2 agora. A 2 diz, entre os argumentos seguintes, né, qual é o que se baseia na defesa de ser resiliente? Ou seja, você vai ler o item. Olha aqui para mim. Aqui você vai ler o item e ao ler este item você vai dizer assim, poxa, este item está defendendo a resiliência. Né? É esse o ponto. Você vai ler e ter essa sensação. Porque ele diz assim, se baseia na defesa da resiliente, né? De ser resiliente. Ou seja, li e ao ler esse fragmento, estou vendo nitidamente uma defesa de ser resiliente. Vamos ver se a gente encontra? A gente vai encontrar. Some comigo, some lá. Ó. Item A, resiliência é um termo muito trabalhado na psicologia. Sei não. É importante lembrarmos que essa não é uma característica inata. Na defesa de ser resiliente, não sei. Trata-se da capacidade de sair das circunstâncias adversas mais fortalecido e capaz de continuar a sua jornada. Será que é? D. O conceito está intimamente ligado com a forma como interpretamos e como agimos diante dos problemas do dia a dia. E aí trata-se da capacidade de sair de circunstâncias e o conceito está intimamente ligado. Onde é que eu estou defendendo aqui, hein? Tipo assim, olha aqui pra mim. Se eu for defender alguém, eu vou dizer assim, olha, fulano tá bom, gente boa pra caramba. Ele não fez isso não, ele é uma pessoa super tranquila, jamais faria isso. Eu vou falar bem, né? Vou falar bem. Então onde é que ele fala bem aqui, assim, de ser resiliente? Eu penso que nós temos aqui 2 itens muito próximos, que são os itens C e D. Aí no C ele diz, trata-se da capacidade de sair de circunstâncias adversas, mais fortalecida e capaz de continuar a sua jornada. Poxa, isso aqui é bom, viu? É legal ser resiliente. Assim, se for isso aqui, eu gostei. No item D ele diz, o conceito está intimamente ligado com a forma como interpretamos e agimos diante dos problemas do dia a dia. Olha, defendendo ser resiliente, defendendo, a gente tem a defesa no item C, meu povo. Porque ele fala muito bem desse processo, né? Quem aí não quer sair de circunstâncias adversas mais fortalecido e capaz de continuar a sua jornada? Quem não quer isso? Olha, eu tenho um negócio aqui para dar para você, esse remédio. Se você tomar esse remédio aqui, você vai ter a capacidade de sair de circunstâncias adversas, mais fortalecido e ainda capaz de continuar a sua jornada. Você quer esse remédio? Quero sim. Dê-me, quero. Né? Ou seja, eu preciso dele. Eu estou aqui defendendo o ato de ser resiliente, porque uma pessoa que é resiliente, ela consegue fazer isso. Ou seja, essa afirmativa aqui, ela é pró ser resiliente. Ela não é contra ser resiliente. O item D não exatamente diz algo contra, mas ele está numa outra, digamos assim, uma outra dimensão, porque ele coloca aqui ele vai discutir o conceito de resiliência, não é? Ao colocar o conceito de resiliência, ele não defende, ele diz o que ele é, não é? Eu defendo aquilo que precisa ser defendido, como ele colocou, na defesa. Ou seja, eu defendo que você seja resiliente porque eu quero o seu bem. O conceito é um conceito. Olha, o conceito de resiliência é esse. Pronto, ele está apenas conceituando. Vocês entendem a diferença disso? Portanto, a gente crava questão 2, item C de casa. Bora para 3? Bora para 3, eu vou sumir agora um 2 e já. Meu povo, olha só. O texto em discussão se caracteriza
por apresentar um nível de linguagem em que predomina. Gente, olha, a banca, olha aqui para mim, ela pode pedir um troço desse. Nada de outro mundo. Claro que nós não temos a presença de jargão, porque o jargão é muito utilizado em textos técnicos. Por exemplo, você vai ler um artigo acadêmico da área do direito. Você vai ter muitos jargões ali, ou mesmo numa peça processual, né? numa petição inicial. Você vai ler ali muito jargão, que são aquelas expressões, palavras, que só quem é do meio entende, porque elas são muito específicas, elas não são para todo mundo, né? Então não temos a presença de jargão aqui da área da psicologia, porque foi a área citada, né? Regionalismo, nós não temos regionalismo, nós não temos nenhuma percepção aqui de algo que seja de uma região específica, algum termo ou expressão próprio. Não temos essa predominância. Linguagem informal, não, gente, a gente tem linguagem bem formal ali, né? O texto é um texto escrito, sim, em norma culta, em norma padrão, né? O nível de linguagem aqui é alto, é um nível alto. Textos jornalísticos, textos de natureza acadêmica, são textos que precisam estar alinhados com a norma padrão, né? Quem não precisa estar alinhado com a norma padrão, necessariamente é um texto publicitário, não precisa estar alinhado com a norma padrão, porque o objetivo é vender um produto, né? Um poema, né? Ele pode até usar de regionalismos, ele pode usar linguagem formal, mas um texto de natureza técnica, ele precisa estar alinhado com a norma padrão, sim, da língua portuguesa, tá bom? Por isso que questão 3, item D de dado, tá bom? E sem falar que nós estamos falando aqui de a norma culta é o universo formal, né? E a linguagem informal a que ele se refere aqui no item C é diferente, né? Não temos a informalidade, aliás, pouquíssimas vezes nós nos aproximamos aqui, nem nos aproximamos do que seja um texto informal, fora da formalidade, fora da regra. Beleza? Vamos à próxima? Some comigo 1, 2 e já subi. Próxima questão. Muito bem. Aí agora é uma questãozinha envolvendo o texto, a leitura, né, os elementos de conexão do texto. Ele diz na quarta questão que o item, o substantivo pessoa na linha 2 é retomado pelo pronome seus na linha 3. Será que é? Pessoas na 2 é retomado por seus na 3. Vamos aqui só pegar uma marca-texto. Pessoas na 2, pessoa na 2, é retomado por seus na 3. Será que é? Lembrando que nós queremos o item incorreto, tá? Ou seja, incorreto. Vamos ver. Será que é? Vamos lá, então, ó. Ele diz que a resiliência é um termo muito trabalhado na psicologia e que diz respeito à capacidade de uma pessoa de conseguir lidar com problemas e mudanças e superar desafios de forma a manter o equilíbrio e de conseguir alcançar seus objetivos. Olha, esses objetivos aqui são os objetivos que pertencem a essa pessoa. Por isso que o nome do pronome é pronome possessivo, né? Então, de fato, é verdadeiro o que o item A coloca, a gente quer o item errado, então aqui tá ok. O item B diz, o pronome seus refere-se à forma de tratamento você, lá na linha 12. Seus refere-se à forma você, linha 12, vamos lá, seus, linha 12, tá aqui, ó. Olha só. Cadê? Seus refere-se a você. Vamos dar uma lida aqui? Vamos começar daqui, ó. Se isso o incomoda, é possível, sim, segundo a psicologia, trabalhar essa habilidade para que você possa lidar com os problemas com maior resistência e mais poder. E até mesmo para dar maior apoio para os seus familiares e para os entes queridos. Olha, os familiares aqui são de quem? De quem são esses familiares? Esses familiares são desse você. De quem são os objetivos? Os objetivos são dessa pessoa. Então, por isso que o pronome é possessivo, né? Ele diz assim, ó, esses familiares aqui são do fulano de tal lá atrás, ó, do você. Não é? Esses objetivos aqui é dessa pessoa aqui que eu citei lá na linha 2, entende? Então a gente tem outro item verdadeiro, meu povo, verdade, é verdade esse bilhete. O item C diz assim, essa situação, o pronome e o pronome isso retomam referentes distintos. Vamos lá ver? 10, essa situação e isso. Linha 10. Olha só.
essa situação e isso. Refere-se, segundo ele, a referentes distintos. Vamos começar a ler aqui um pouquinho antes, na 9. Saiba, porém, que não há problema algum em fazer parte do segundo grupo. Afinal, isso não significa que você precisa se manter condicionado a essa situação para sempre. Se isso o incomoda, olha, que situação é essa? Essa situação aqui é aquela que ele coloca lá atrás, ó. Se sentem paralisados e são mais afetados diante dos obstáculos, são as pessoas que são menos resilientes. Ele está falando dessa segunda situação. Né? Então, quando ele diz que isso não significa que você precisa se manter condicionado, isso não significa, voltando, que você precisa se manter condicionado a essa situação para sempre. Se isso incomoda, isso o quê? Ser menos resiliente, se sentir paralisado, ser mais afetado diante dos obstáculos, é possível sim, segundo a psicologia, trabalhar essa habilidade. Olha, desculpe-me, a situação aqui é a mesma, tá? É a mesma situação aqui, ó. Retomam as mesmas ideias, e se retomam as mesmas ideias, o item C já é o falso, porque ele diz que retomam diferentes referentes no texto. Mentira esse bilhete. O item D diz que o porém liga a ideia de ser menos resiliente a de não haver problema em ser menos resiliente. E isso é verdade, porque, primeiro, é um articulador, né? É um articulador adversativo, é uma conjunção coordenativa adversativa. E aí vocês estão vendo quando ele coloca aqui lá na linha 9, a gente vai ter esse porém, ele vai fazer exatamente essa articulaçãozinha, ó. Saiba, porém, que não há problema algum em fazer parte desse segundo grupo. Ou seja, ele está se opondo ao fato de as pessoas poderem se sentir paralisadas e serem mais afetadas diante dos obstáculos. Ele fala, olha, saiba que porém não é exatamente um grande problema. Então, quando ele usa esse porém, ele está fazendo exatamente esse movimento de não haver problema em ser menos resiliente. Questão muito interessante, questão 4, bora para a quinta. A quinta agora é uma questão super, ultra, mega técnica. Olha só, bem a cara do ímpar mesmo. Existem quantos pronomes no último parágrafo, meu povo? Mas ele não quer o último parágrafo todo, ele quer da linha 13 à linha 15. Então, bora lá? Da linha 13 à linha 15, sobe comigo. Não, é o último parágrafo mesmo, todão, né? É o último parágrafo todão, professor, é verdade, todão aqui, ó. Vamos lá, então? Quantos pronomes? Ih, rapaz, olha para cá primeiramente. Ó, pronome é a categoria gramatical dentro das 10 classes que mais tem subtipo. Ó, é muito pronome. Pronome pessoal do caso reto, pronome pessoal do caso oblíquo, tônico e átono, pronome de tratamento, pronome demonstrativo, pronome indefinido, pronome relativo. Eita pau. Que mais? Pronome interrogativo, pronome possessivo, muito pronome. Então, tá na hora de dar uma varridinha aí. Professor, eu tô meio confuso. Então, dá uma lidinha em cada grupo desse. Vamos lá. Lá no parágrafo último, tá tudo junto e misturado. E lembra, o que faz uma palavra ser um pronome? Duas coisas. O pronome ou substitui o nome, o substantivo, ou ele acompanha um substantivo. Ok? Beleza? Então vamos sumir? 1, 2 e já sumi. Olha só, ele começa assim. É importante lembrarmos... Professor, esse que é pronome? Não, né, gente? É importante lembrarmos isto. Isso aqui é uma conjunção integrante, tá? Mas o só é um pronome demonstrativo. Essa não é uma característica inata. Assim, você, pronome de tratamento, pode desenvolvê-la, olha o lá aqui, ao longo da vida. Também há situações as quais, esse que aqui é pronome relativo, as quais são mais confortáveis para nós, ó, pronome pessoal do caso reto, do caso oblíquo, e por conseguinte, lidaremos com elas com maior resiliência, enquanto outras, ó, pronome indefinido, elas, mais uma vez um pronome pessoal, e outras um pronome indefinido. Bom, vamos fazer a continha aqui, o que é que bate, vai? Não é isso? 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Batem aqui 7
7 pronomes. No último parágrafo, vamos agora à questão 6, meu povo. Segue o baile. Ok, de boa. Professor, uma dúvida, professor. Por que mesmo que esse que não é e esse que de baixo é, hein? Pronome. Bom, ó, o que esse que aqui de baixo, porque ele está se referindo a situações. Tanto que eu posso trocar esse que por as quais, né? Ó. É um pronome relativo, como a gente sabe, tá bom? É um pronome relativo. Beleza? Então, assim, é bem claro. O outras é um pronome indefinido. Não sei se você sabe. Olha aqui para mim. Há alguns pronomes indefinidos que são um pouco enigmáticos. Nem todo mundo sabe. Por exemplo, quando você diz assim, certa vez eu estava em tal lugar. Certa é um pronome indefinido, né? Outra pessoa, outros exemplos, entendeu? Ou quando você diz assim, ó, muitos professores estão preocupados. Muitos é um pronome indefinido. Tem gente que pensa que o muitos é um adjetivo. Não. Pronome indefinido, não é um adjetivo. Tá bom? Some comigo aí, ó. Próxima questão. Vambora. Olha só. A terceira questão, a quinta questão foi. Vamos à sexta. Entre os termos seguintes, aquele que exerce função de sujeito ou ímpar. Repete uma dessa pra gente, ímpar. Vai repetir, meu povo. Acho que você vai acertar. Acho, não tenho certeza absoluta. Você vai acertar. Vamos lá ver? Lembra, olha aqui pra mim rapidinho. Sujeito é aquela palavra ou expressão. Pode ser uma palavra uma expressão grandona, pode ser uma palavra razoável, pode ser uma palavra bem pequenininha, bem pichototinha, não importa. O sujeito pratica uma ação verbal ou recebe uma ação verbal, sofre uma ação verbal, né? Então, ou ele pratica ou ele sofre. Claro que há vezes, eu vou falar aqui bem baixinho, que o sujeito não faz nada, né? Ele nem pratica ação, nem recebe, sofre uma ação. É quando o verbo é de ligação, que aí ele não faz nada, ele fica na dele ali, né? Ele só recebe uma característica. Então, assim, ele não pratica ação, nem alguém desenvolve uma ação contra ele. Ele fica ali quietinho, e aí uma ideia, uma palavra ligada ao sujeito e somente só. Vamos subir? 1, 2 e já sumi. O item A diz o conceito, lá na linha 5. Se a gente for à linha 5 do texto, tá aqui, ó. O conceito na linha 5. O conceito está intimamente ligado. Ih, já é, né, meu povo? Acabou a brincadeira, professor. Pois é, né? A banca podia ter brincado mais com a gente. Poderia. O conceito está ligado, né? Olha só, verbo de ligação. Ligado é o predicativo do sujeito, né? O conceito está ligado com, né? E aí veja que claramente temos aqui o nosso sujeito que não está nem praticando uma ação, nem sofrendo uma ação, apenas recebe uma característica, conceito ligado, né? Recebe uma informação. Então a gente já pode cravar, acabou a brincadeira, professor. Eu estava tão animada com essa questão, tão animada. Pois é, né? Como quando a pessoa exageradamente come tudo de uma vez, aí perde a graça, tudo. Então, tudo bem, é assim mesmo. Vamos analisar os outros itens. Vai que a banca errou, professor. Vai que a banca colocou 2 respostas. Vamos ver, bora. B, problema algum lá na linha 9. Não tem como eu não ir lá. Porque olha só, na linha 9 ele colocou o verbo haver. Não há problema. Meu povo, lembre-se, o verbo haver no sentido de existir é o verbo do 3 sempre, um nunca, ó. 3 sempre e um nunca, não esqueça isso. Como assim, professor? Não entendi, não. É sempre VTD, tem sempre objeto direto, fica sempre na terceira pessoa de singular e nunca existe sujeito para ele. É bem simples, né? Então, quando ele diz, quando ele coloca aqui, não há problemas, pode relaxar, pode ficar de boa, ó. Problema algum é o objeto direto, o verbo haver, que é o haver no sentido de existir, é VTD, tá bom? E tem que ficar no singular e o sujeito dele nem sequer existe. Então é mentira este bilhete aqui. Não, isso aqui na verdade é objeto direto. Uma maior resiliência lá na linha 7, uma maior resiliência na linha 7, ele diz o seguinte na linha 7, vem cá comigo, ó. Uma maior resiliência, ó. Sinal que tem
tem, opa, quem tem algo, tem alguém, meu povo, regência verbal. Ele está falando dessa pessoa aqui, desse primeiro grupo de pessoas, sinal de que essa pessoa, esse primeiro grupo, tem maior resiliência. Uma maior resiliência também é o objeto direto, fica aqui o registro, mentira, este bilhete aqui também é objeto direto. E no item dele diz, uma característica inata na linha 13, uma característica inata. Bora lá para a linha 13 que diz o seguinte, ó, uma característica inata. Ele diz, é importante lembrarmos que essa não é uma característica inata predicativo do sujeito, já que temos aqui o nosso verbinho de ligação, o verbo ser. Beleza, meu povo? Tranquilo? Muito bem. Morreu, né? Morreu aqui. Questão muito tranquila. Uma característica inata é o predicativo do sujeito. Vamos à próxima questão. A 7ª diz o seguinte. Assinale a alternativa em que a relação entre o conectivo e a ideia expressa está incorreta. Meu povo, ele diz que o porém na linha 9 é oposição. Olhe para mim, precisamos ir? Um porém é uma conjunção coordenativa adversativa. Porém pode expressar ideias de oposição, contraste, mudança de assunto ou ressalva. A oposição está dentro, sim. Eu não vou nem lá o texto, porque parece muito claro que é. Mas olha o item B. Se é uma consequência. Vamos coçar a cabeça juntos. O se indicando consequência é um problema. O que eu já vi, honestamente, é o se. Ó, a conjunção se, ela pode ser uma conjunção integrante. Vou colocar assim. Ela pode ser uma conjunção integrante. A conjunção se, ela pode ser temporal, quando ela é igual a quando. Se pode ser uma conjunção causal, quando ela é igual a já que. E se pode ser uma conjunção condicional, quando ela é igual a caso. Olha, esse se aqui como consequência está fora do radar. Está fora do radar. Mas vamos lá, linha 10, descobrirmos qual é o valor real desse se. Na linha 10 ele coloca assim, ó. Saiba, porém, que não há problema algum em fazer parte do segundo grupo. Afinal, isso não significa... Opa, ele fala na linha... Cadê? Ah, é aqui, é a linha 10, eu tô ficando maluco, tava lendo a 9, é verdade. Ele diz assim, se isso o incomoda, ou seja, na situação hipotética, caso isso, né, e incomoda, né, ele coloca, caraca, é um caso, se isso incomoda, é possível sim, segundo a psicologia, trabalhar essa habilidade para que você possa lidar com esses problemas, ou seja, esse se aqui não está indicando ideia de consequência, está explicitando muito mais uma ideia de condição, ou seja, se isso incomoda, ou seja, caso isso incomode você, e aí claro que não dá para trocar aqui pelo caso, explicitamente teríamos que fazer um ajuste. Dá para trocar, mas a gente teria que fazer um ajuste no tempo verbal. Caso isso o incomode, às vezes a gente tem que fazer alguns ajustes, tá? Então, caso isso incomode, é possível, sim, segundo a psicologia, trabalhar essa habilidade. Então, temos um se, que não tem nada a ver com consequência, que dá para trocar pelo caso, mas, repito, temos que fazer um ajuste verbal e, às vezes, temos que fazer ajustes, é normal, tá bom? É do jogo. Então, vamos para cá, olha, foi para conta... Este item aqui é incorreto, porque o se que está lá é condicional e não consecutivo, e nem tem se indicando ideia de consequência. Sabe quem aqui dá ideia de consequência? Que. Geralmente esse que vem com tão, tanto, sabe? Tamanho. A consequência é assim, ó. Ó, é tão que. Tanto que. Ela estava tão preocupada
que saiu de casa sem os óculos. Ó, a consequência, tá vendo? Ó, ele estudou tanto, ela estudou tanto, que passou. Causa, estudou tanto, consequência, que passou. Deu pra ver? É isso, tá? Então um que pode indicar a ideia de consequência, mas um se não. C, para que finalidade? Sim, o para que é final. Lembrando que o para que, a troca... Qual é a troca mais safadinha que eles podem propor a você lá? Bom, eles podem propor trocar o para que por a fim de que. E eu falei que essa troca era um pouco safadinha, né? Em que sentido, professor? Que ela tá errada. Os safadinhos, as safadinhas costumam ser erradinhos, né? Não é verdade? Então esse a fim de que não dá para trocar pelo para que não. Ué, professor, mas eu sempre soube que podia, ó. Acho que não, acho que você aprendeu diferente. Quer ver, ó? Certamente você aprendeu que dá para trocar o para que por, vou mudar a cor do pincel aqui, ó, que eu saiba e você saiba também, por a fim de que. O afim separado, não junto. Entendeu agora? Por isso estava errado. Cuidado, ó, safadeza aqui. Enquanto é proporção, enquanto pode ser tempo e pode ser proporção também. Lá na linha 15 temos uma ideia clara de proporção. Observe bem, que ele vai dizer bem aqui, ó. Ou seja, é uma espécie de matemática, uma espécie de balança, né? Assim, enquanto falando de tal tá assim, o Beltrano está assado, né? Então ele vai dizer aqui, também há situações que são mais confortáveis para nós e, por conseguinte, lidaremos com elas com maior resiliência, enquanto outras já serão mais complexas, ou seja, temos uma proporção, lidaremos com maior acontecendo mais, ó, tá vendo? Ó, maior, mais, tá vendo? A gente percebe aí? Então, a gente tem essa balança, essa gangorra aqui atuando. Logo, é uma proporção, sim, semanticamente podemos perceber isso. Oitava questão diz o seguinte, uma das características do texto em estudo é ser dissertativo argumentativo. Ó, lembra, dissertativo argumentativo não tá lá no nosso edital tipologia textual, mas a banca é doida. Banca doida pode pedir isso aqui. Texto dissertativo argumentativo é aquele texto que tem tese. E o que é uma tese? É um ponto de vista. Ou uma opinião. Ok? Ó. E aí o que é que acontece? Esse ponto de vista, essa opinião, está expressa no texto. Lembra, o texto pode ser dissertativo expositivo, quando ele não expressa tese, ou seja, ele não expressa ponto de vista, ou seja, ele não expressa opinião, ele apenas comunica uma coisa a você. Bom, esse texto, ele defende, né, que você procure um especialista, ele conceitua, temos aqui um conceito de resiliência sim, mas ele tem ali uma defesa, né, muito clara. Aí ele diz, por isso a maioria dos verbos se encontra onde? Vamos dar uma sumidinha aqui? Some comigo. Ó, aí ele coloca, item A, presente do subjuntivo. Item B, presente do indicativo. Deixa eu parar tudo aqui. Gente, o subjuntivo é um modo que traz sempre hipóteses. Ó, olha aqui para mim. Todo verbo no modo subjuntivo é hipotético, ele nunca crava nada. É possível que a resiliência possa ser entendida como uma... Será que eu defenderia uma bandeira? Ou seja, eu exporia o meu ponto de vista usando hipóteses? Ou para eu expressar o meu ponto de vista, não é melhor dizer as coisas na lata, não? Olha, isso aqui está errado por conta disso. Isso aqui é certo por conta disso. Você escrevendo um texto dissertativo, expondo o seu ponto de vista, você ia ser hipotético ou você ia cravar uma certeza? Eu cravaria uma certeza. E você também. Presente no indicativo, predominância de presente no indicativo. Por quê? Porque o texto realmente tem características dissertativas. E um texto dissertativo, ele trata de algo que está no momento. Entende? Eu não vou defender uma tese de 500 anos que ninguém mais defende. Entendeu?
Agora, se eu estou falando de algo do contexto atual, é muito conveniente e muito normal que um texto de natureza dissertativa argumentativa use verbos no presente do indicativo, sim. Tá bom? Não é que vá sempre usar em todo o texto, mas haverá uma predominância, sim, isso é fato. Futuro do presente do pretérito nem a pau, não dá para pensar em escrever um texto. Isso aqui, geralmente, a gente coloca, esses tempos estão em verbos, em textos chamados de textos preditivos. O que são textos preditivos? São textos que fazem previsões, entende? Tipo assim, ó. Semana que vem haverá um eclipse, ao futuro do presente, haverá um eclipse total do Sol que ocorrerá às 3 horas da tarde e só se encerrará às 18 horas. Então isso aí é uma previsão. Então textos preditivos que fazem previsões trabalharão com verbos no futuro do presente e do pretérito, tá bom? Vamos à nona? Some comigo aí. Nona, eu vou ser objetivo pra caramba com vocês. Ela trata do plural dos substantivos compostos. Nosso tempo tá se esgotando aí. E aí eu vou ser muito claro, gente. Ele pede assim, ó. Ao se colocar esse trecho no dia a dia, no plural, tem a seguinte forma. Gente, é o seguinte, ó. Toda vez que você tiver a utilização de... como é que eu estou dizendo? Substantivos compostos, formados por palavras repetidas, sempre você vai pluralizar o segundo elemento. Ó, como assim, professor? Vou dar um exemplo bem simples. O plural, olha aqui para mim. O plural de reco-reco, que é um instrumento musical. Reco-recos. Entendeu? Corre-corre. Corre-corres. Entendeu? Toda vida que você tiver a repetição de palavras criando esses substantivos compostos, você vai pluralizar o segundo elemento. E nunca os dois e nunca só o primeiro. Por essa razão, quando ele diz no dia a dia, não tem hífen, é bom que se diga, o correto, some comigo aqui, some aqui, ó, o correto, olha só, no dia a dia, vai ter que colocar o no plural, nos, olha aí, dia a dias. Logo, o item verdadeiro só pode ser o item, como vocês estão vendo, de dado, nos dia a dias. Então, os reco-recos, tá certo? Como a gente viu há pouco, né? Que mais? Os ping-pongues, tá vendo, ó? Não, se bem que aí não são repetidos. Reco-reco, foi outro exemplo que eu dei, meu Deus do céu. Dia a dia, dia a dias, blá blá, blá blás, certo? E assim por diante. Então, quando você tem palavras repetidas, apenas o segundo elemento vai para o plural, aqui, ó. E aqui fica no singular. E aqui no plural também, o artigo, né? O artigo vai ter que ir para o plural. Tá bom? Beleza? Prosseguindo. Olha só. 10ª questão diz, quanto à regência de verbos constantes no último parágrafo, qual é a assertiva incorreta? Qual é a assertiva incorreta? Vamos lá ver. Cadê aqui? Último parágrafo. A gente já leu esse último parágrafo, né? Ele diz daqui, vamos lá, o que ele coloca? Existe verbo intransitivo, tem-se verbo de ligação, há verbo transitivo indireto e observa-se verbo transitivo direto. Bom, vamos lá ver. Praticamente todos, só não citou aqui verbo bitransitivo, né? Verbo bitransitivo não apareceu não, então vamos lá ver, ó. Vamos voltar, temos que voltar. Ah, meu Deus, cansa, mas é assim mesmo. Vamos pegar aqui o pincel, já tem vermelho aqui, o verde, vai, vamos ver o verde, vai. Temos verbo de ligação? Olha, é importante, já temos aqui verbo de ligação, né?
lembrarmos, quem lembra algo, né? Que não é, olha, já temos um VTD, temos outro verbo de ligação aqui, não é. Assim você pode desenvolver, quem desenvolve algo. Serão, olha aí, ó, verbo transitivo, verbo de ligação de novo, serão mais complexas, né? Ó. E o verbo lidar, quem lida com algo, com alguém, ó, olha a preposição aqui, né? Meu povo, vamos lá, repetindo. Temos verbo de ligação? Temos. 2 vezes, né? 3 vezes. Temos verbo transitivo direto? Lembramos, né? Ó, e desenvolver. 2 vezes verbo transitivo direto. Temos verbo transitivo indireto? Temos. Quem lida com algo, com alguém, né? O que a gente não tem aqui? É verbo intransitivo, né? O que nós não temos aqui é verbo intransitivo. Ou seja, olha aí, ó. Item A, o verdadeiro. Verbo intransitivo é aquele verbo de sentido completo. Né, ó? Ela espirrou. Pronto. Ela espirrou. Né? Ele caiu. Tá vendo? E assim por diante. Ok aqui e ok aqui. Muito bem, vamos à próxima, 11ª questão diz, no fragmento, a resiliência é um tempo muito trabalhado na psicologia, é um termo muito trabalhado na psicologia que diz respeito à capacidade de uma pessoa de conseguir lidar com problemas e mudanças. Não ocorre dígrafo vocálico, hein? Não ocorre. E aí lembra aqui comigo, olha aqui para mim, o que é dígrafo? Quando você tem 2 letras que representam um único fonema. 2 letras que representam um único fonema. Os dígrafos podem ser vocálicos ou consonantais, certo? Ok. Aí ele quer que não ocorre dígrafo vocálico. Vamos dar uma olhadinha? Some comigo. 1, 2 e... No item A, resiliente. Ó, resiliente. Dígrafo vocálico. Dígrafo vocálico. Resiliência. Só temos um som, que é o som do em, né? Trabalhado. Ih, trabalhado não, viu? Nós temos o dígrafo, mas é um dígrafo ó. É dígrafo. Mas é dígrafo consonantal. Não é, ó? Consonantal, gente. Né, ó? Trabalhado. Conseguir, voltamos a ter... Conseguir, tá aqui, ó. Mudando, olha aí, olha os dígrafos aqui, meu povo, tá vendo, ó? Dígrafos vocálicos em, an, né? Lembra que dígrafo vocálico é aquele dígrafo, é quando você tem o quê? A, E, I, O, U, mais M, N, e eles se juntam, an, em, in, Quando eles se juntam assim, ó, aí a gente tem os dígrafos vocálicos, tá bom? Não é o caso, segue o baile, meu povo. Em complexas, há o seguinte número de fonemas, meu povo. Como é que a gente conta fonema, hein? Ah, quem fez o curso aqui comigo, lembra, eu expliquei, ó. O número de fonemas, temos uma fórmula, ó. O número de fonemas, é uma fórmula, é igual ao número de letras menos o número de dígrafos mais o número de dífonos. Lembra comigo? Dígrafo, 2 letras que representam um fonema. Dífono, o contrário, uma letra que representa 2 fonemas. E só ocorre com a letra X com os sons de K, S, né? Beleza? Vamos lá, vamos contar quantas letras nós temos em complexas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, 9 menos. Temos algum dígrafo? Temos, ó. Então, 9 menos 1. Temos algum dífono? Algum X com som de KS? Temos, professor. Complexas. Então, 9 menos 1 mais 1. O resultado disso é o que, meu povo? Ah, professor, 9 menos 1 mais 1 é 9 fonemas. Então, foi para a conta... Opa! Foi para a conta 9 fonemas. Tá aqui, ó. Item verdadeiro é o item C de casa.
Cuidar dessa forma é muito legal. Você só tem que fazer uma observação. Caso uma palavra comece por H, você tem que ter o cuidado de desligar essa palavra, tá? Finja que ela não existe, tá? Ó. Por exemplo, se você tem a palavra hoje, você esquece, tá bom? Você esquece esse H, tá bom? Esquece, finge que não existe, tá? Ó. Então você vai contar aqui quanto? 3 menos, porque H que começa a frase não tem som. 3 menos 0 mais 0. Resultado, 3 fonemas, tá? Ó. Esqueça o H, tá bom? Sempre é assim. Tá legal, meu povo? Começou por H, finja que não existe. Para usar a fórmula, tá? Você vai contar quantas letras e diminuir dífonos e dígrafos, tá bom? Essa é só uma observaçãozinha extra. Vamos para a próxima questão, diz assim: também há situações em que são mais confortáveis para nós e, por conseguinte, lidaremos com elas com maior resiliência. As vírgulas se justificam por quê? Por conseguinte. Meu povo, por conseguinte é uma locução conjuntiva conclusiva. Por conseguinte é a mesma coisa que portanto. Não é um aposto, não é um aposto denominativo. Isola uma oração, não isola uma oração coordenada, não. Isola uma conjunção coordenativa. Sim, é uma conjunção ou locução conjuntiva, como você queira. Sim, as vírgulas isolam por conseguinte, que é a mesma coisa que portanto, conjunção coordenativa. Não estão isolando uma oração coordenada, porque dentro das vírgulas você não está vendo uma oração, né, meu povo? Vamos para a 14ª. A correta transposição para a voz passiva da sentença abaixo é: você pode desenvolvê-la ao longo da vida. Ó, 2 verbos, verbo 1, verbo 2. 2 verbos na voz ativa, esse aqui é o objeto direto, né? Na passiva vão virar 3, meu povo. Né, ó o sujeito aqui. Faz o X comigo, ó. Ela, o lá é o ela, né? Ela, se você pode desenvolvê-la ao longo da vida, ela pode ser desenvolvida por você, ó, a gente dá passiva, ó, por você ao longo da vida. Onde é que a gente tem isso, hein, meu povo? É no item D, né, professor? Ela pode ser desenvolvida por você ao longo da vida. Pronto, ó. Voz ativa, você pode desenvolvê-la. Voz passiva, ela pode ser desenvolvida por você. Entendeu, ó? E os outros todos dizem coisas erradas, né? Pode observar que todos os outros itens falham em algum quesito, tá certo? 15, vamos lá, tá acabando a última. Trata-se da capacidade de sair de circunstâncias adversas. A partícula si classifica-se como, meu povo, vamos lá, para fechar, para finalizar a live, ó. Para finalizar a live, verbo transitivo indireto, verbo intransitivo ou verbo de ligação, mais a partícula si. Quem será esse si? Esse si será sempre um índice de indeterminação do sujeito. Meu povo, quem trata de algo ou de alguém, mais índice de indeterminação do sujeito. Item B é o item verdadeiro. Tá bom? Tranquilo? Olha aqui para mim. Não dá tempo mais, nosso tempo tá estourado aqui, mas ó, a gente conseguiu aqui revisar muita coisa, né? É isso. Algum ponto aqui, se eu tivesse mais uma hora, eu trabalharia com exemplos de cada si desse aqui, uma partícula passivadora, um pronome reflexivo. Professor, fala só da partícula passivadora, por favor. Falo, ó. Eu acho que eu estou lendo seus pensamentos. É quando você tem verbo transitivo, é bem fácil, é uma fórmula parecida. Se o verbo é transitivo direto ou transitivo direto indireto, mais se, aí depois vai ter sujeito paciente, e esse se é o chamado pronome passivador, pronome partícula passivadora, tá bom? Então é diferente, tá? São verbos diferentes aqui nesse movimento. Bom, se eu pudesse eu falaria mais, mas o tempo não permite mais, infelizmente, ó.
Se tudo der certo, a gente se encontra ainda em breve, tá? Aqui mesmo, antes da prova. Vamos ver aí um aulão do sábado, vamos ver se vai dar certo, mas por enquanto foca nesses conteúdos aqui e vambora, viu? Dá uma olhadinha também no plural dos substantivos compostos. A gente passou muito rapidamente porque o tempo não permite. Comentei lá a história do corre-corre, do reco-reco, do dia-a-dia, né? Palavras repetidas, só o último elemento, só o segundo elemento a gente põe no plural. Mas há mais regrinhas que a gente não teve tempo de conversar. Então, cuida! Forte abraço, boa noite, valeu, gente, até a próxima. Ei, você, seja bem-vindo ao canal do Tiradentes Online. Aqui você encontra os principais conteúdos de forma gratuita que irão te auxiliar a conquistar a tão desejada aprovação. No canal do Tiradentes Online você tem acesso a aulas e eventos gratuitos que contemplam a nossa grade de programação em suas respectivas áreas das carreiras policiais, educacionais, administrativas e da saúde. Você também acompanha as novidades sobre os editais dos atuais concursos públicos. Fica por dentro das nossas promoções, ainda recebe materiais e conteúdos exclusivos. Se você ainda não é inscrito no canal, clique no botão e se inscreva. Ative também as notificações para não ficar de fora de nada das novidades que acontecem por aqui. Venha estudar para os principais concursos com quem mais entende de aprovação.